Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Glória a Jesus, capítulo de número 5. Eu achava que o pastor ia estar hoje à noite, mas não deu tempo, né, irmãos? Também chega de viagem, chega cansado e amanhã é dia de trabalho. A gente está justificado a ausência novamente do nosso pastor. E vamos meditar em alguns minutos que nos resta sobre a palavra de Deus. Embora tudo que foi dito nessa noite, irmãos, já foi para a glorificação e exaltação ao nome do Senhor. Eu, sinceramente, senti a presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus neste momento. O Senhor ele tem tocado fortemente no meu coração e acredito também que o Senhor tem tocado em cada coração nessa noite. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Não lembramos do Senhor apenas nessa data. Nós devemos lembrar do Senhor todos os dias, porque todos os dias o Senhor ele tem cuidado, ele tem velado por cada um de nós. Miqueias capítulo 5. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, tiver dando à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod, nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, quando calcar os nossos termos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, né, é dia 19, mas o mundo aí, ele comemora dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus. Mas, como foi dito também nessa noite, que não foi em dezembro que Jesus nasceu, né? Foi no permeado mês de março e abril. Nós não estamos comemorando o nascimento do Senhor hoje. Nós estamos, mais um dia, falando do nome do Senhor. O Jesus, aquele menino, que um dia nasceu, cresceu, por 33 anos de existência nessa terra. Muita coisa aconteceu e hoje o Senhor, ele está à destra de Deus Pai e intercede por cada um de nós. Então não servimos aquele Jesus na cruz, aquele Jesus que foi pendurado, mas servimos a Jesus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então essa é a nossa convicção, é a convicção da nossa fé. E os irmãos, parabenizo, né, novamente a irmã Flávia que estava na direção desse trabalho, também a Laísa na mocidade e com as crianças também. Uma peça bem, né, assim a gente pode falar simples, mas bem objetiva, e cada um que está nessa noite pôde entender a mensagem a que foi passada, amém? E nessa noite apenas nós vamos meditar em alguns minutos da palavra de Deus. E foi citado nessa noite também o profeta Miqueias, também um dos contemporâneos do profeta Isaías. Ele profetizou que de Belém sairia um que seria Senhor sobre toda a terra. E se a gente for olhar nos históricos, eu maravilho porque tudo que a gente vai falar, né, já foi citado nessa noite. Então, como Deus ele é maravilhoso. Então, Belém, uma cidade pequena, e é uma cidade conhecida como a terra do pão. Mas dali saiu um que é Senhor sobre toda a terra, sobre todo o povo. O nome de Jesus, ele é acima de todos e de todos.
E o Senhor, ele nasceu ali em Belém. Também o profeta Isaías, conforme citou, ele profetizou também que nasceria um. Vamos ler Isaías novamente, capítulo 9, e versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? E lemos também na leitura oficial em Mateus, onde relatava sobre o nascimento de Jesus. E Jesus, se a gente for falar o significado, os vários significados do nome de Jesus, a gente ficaria horas e horas falando. Porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ungido, consagrado, pão da vida, Rei dos judeus, Filho de Deus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, muito, raiz da tribo de Jessé, e vários, eu vou perguntar para cada um dos irmãos, cada um tem um adjetivo do nome de Jesus, e é esse Jesus que nessa noite nós adoramos. Nós dizemos que ele é não apenas Senhor, Salvador das nossas vidas, mas também ele é Senhor das nossas vidas. Ele está no comando das nossas vidas. Glória a Deus. E Isaías profetizou, e vemos aqui o cumprimento, né? Quando vamos voltar na leitura oficial em Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Está aí um milagre, né? Um milagre maravilhoso que foi a concepção de Jesus. Diferente dos nossos filhos, né? De como vem, diferente da concepção que nós temos noção. Aqui foi a concepção através do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Então o profeta, vemos aí cerca de 700 anos antes, ele profetizou, e vemos aqui o cumprimento, porque o nosso Deus é aquele que fala e cumpre com a sua palavra. E nasceu aqui Jesus, que é maravilhoso. Imaginemos nós, se não fosse Jesus em nossas vidas, estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, que o Senhor, ele é conosco. Um dia ele nos olhou para nós, ele investiu. Nós éramos projetos falidos, mas o Senhor investiu alto em nossas vidas. Através do sangue de Jesus, nós estamos nessa noite e podemos glorificar e exaltar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então Jesus nasceu, assim como foi profetizado, e nós vemos também na palavra de Deus, em Lucas, capítulo de número 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo,
segundo a tua palavra. Que alegria tão grande desse ancião, né? Simeão, ele teve essa oportunidade de tomar Jesus em seus braços. E quando isso aconteceu, ele falou: não me resta nada, Senhor, pode me levar, porque o maior milagre, a maior bênção eu já recebi. E nós também, o maior milagre que nós recebemos foi um dia Jesus ter nos salvado. E para isso que Jesus veio, para a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que vierem a Deus, jamais o Senhor vai desprezar. Então, que venhamos a cada dia, ter conhecimento. Vamos continuar a leitura. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que privilégio que esse homem teve de pegar Jesus em seus braços. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Mas Jesus, ele cumpriu todo o seu trajeto, ele foi fiel até o fim, até a morte de cruz. E quando Jesus disse: está tudo consumado, Jesus ali declarou que o domínio era dele sobre a morte e sobre o inferno. Ele estava com as chaves da morte e do inferno. E vimos que Jesus, desde pequeno, desde criança, já estava ali entre os doutores. E Jesus era admirado pela sua sabedoria, E Jesus continuou o seu ministério, e por onde Jesus passava, uma grande multidão os acompanhava. E as pessoas recebiam as suas bênçãos e maravilharam da sabedoria que Jesus passava para aquelas pessoas. Então aqui vemos duas figuras. Esse ancião Simeão, tendo essa oportunidade, que eu posso dizer única, de receber Jesus em seus braços e declarar que ele estava ali recebendo a salvação que outrora havia prometido. E vemos também uma mulher que estava ali no poço, tirando água, e ela não imaginava que ela estava em frente a Jesus, Ela tanto ouvia falar de Jesus, mas não ainda tinha se conscientizado de que daquela pessoa que ela ouvia falar, aquele homem que conversava com ela, se tratava de Jesus, o Messias. Também temos uma mulher que tinha uma enfermidade, ela convivia com essa enfermidade por muitos anos. E ela queria muito receber o milagre. E a fé desta mulher era tão grande que ela falou que se somente tocasse na hora das suas vestes, ela seria curada. A multidão era grande e a dificuldade daquela mulher de chegar até Jesus. Mas ela foi, enfrentando as barreiras, enfrentando as dificuldades, e ela tocou ali, e Jesus perguntou: quem me tocou? E algum respondeu: a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Mas Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é poderoso. Para Deus, para Jesus, não há impossibilidade. Nós somos limitados, temos as nossas limitações, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quantas pessoas no mundo inteiro estão reunidos falando da pessoa de Jesus? E Jesus está em todos os lugares. Em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus, ele é poderoso. É um dos atributos do Senhor. E Jesus fez toda a sua missão, toda a sua trajetória,
E ali, no momento crucial, em que Jesus estava sendo crucificado, ladeados por 2 homens. Aqueles homens que fizeram, porque para ser crucificado tinha que ser um delito muito grande. E um daqueles que estava crucificado ao lado de Jesus, ele falou a seguinte palavra: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus prontamente disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vemos o nosso Deus, Ele é poderoso. Aquele homem, as oportunidades, irmãos, que aquelas pessoas tiveram, elas não deixaram ser desperdiçadas. Aquela mulher, ela não se importou com a multidão, mas ela foi até ali e tocou na hora das vestes de Jesus e recebeu o seu milagre. Simeão, ali já bem idoso mesmo, mas teve esse privilégio, esta honra de pegar Jesus em seus braços, Então vemos como é maravilhoso estarmos junto com o Senhor, estarmos servindo ao Senhor, buscando a sua presença. Os discípulos estavam sempre com Jesus. Jesus reunia ali os seus discípulos para o ensinarem, e Jesus falou para os seus discípulos que aquela seria a última ceia. Muitos ficaram tristes, Senhor, mas o Senhor vai nos deixar? E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, e esse estará com vocês para todo sempre, até a consumação dos séculos. Então, o nosso Deus, Ele não nos desampara, Ele está conosco em todos os momentos, mesmo quando nós achamos que o Senhor, podemos pensar que o Senhor, Ele nos esqueceu, mas o Senhor, Ele não esquece de nenhum dos seus. O Senhor está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor está velando por cada um de nós. E um determinado momento, alguns varões ali, varões israelitas, estavam olhando para o alto, e Jesus apareceu entre eles e perguntou o que eles estavam olhando. E Jesus falou: o mesmo Jesus, você lembra disso? Amém, que vocês estão vendo, Ele também voltará. E foi falado nessa noite que Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Então não adianta a gente se emocionar, a gente chorar, presentear amigos, que agora está tão difícil presentear alguém, mas não adianta somente isso, irmão. O mais importante é lembrar que você está respirando, que você está de pé, porque o Senhor tem te sustentado. E a Ele todo o poder, a honra e a glória. Não adianta trocar a figura, colocar outras coisas no lugar, porque não vai adiantar. Porque para nós, Natal lembra Jesus, e Jesus, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos ter isso como lembrança, As pessoas estão preocupadas com comércio, com tantas outras coisas, mas nós nos preocupamos em estar na presença de Deus, porque sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então não adianta, se nós envergonharmos o Senhor hoje, mas vai chegar um dia que você vai ter que declarar a Ele que Ele é Senhor. Então muitas vezes quando a gente fala assim, você quer Jesus? As pessoas param e deixa para outra hora. Mas a oportunidade é agora de abraçar com Jesus, de entregar a sua vida a Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Então foi predito o nascimento de Jesus. Jesus nasceu cerca de 700 anos após, passou por um período da circuncisão, também foi apresentado no templo, recebeu a visita dos magos, os jovens aqui representaram, receberam as visitas dos magos, que trouxeram presentes para Jesus. Jesus foi levado para o Egito, e o que me chama a atenção para a gente encerrar esta palavra,
que lá na leitura que eu li em Miqueias capítulo 2 e versículo 5, é necessário a gente frisar. Miqueias capítulo 5 e versículo de número 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vemos aqui uma cidade pequena, que era conhecida pelos pães famosos que as pessoas produziam ali, e essa cidade foi destaque porque dela saiu Jesus, o Salvador da humanidade. Depois, sabemos que Jesus, ao nascer, ele foi criado em Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezada, mas Jesus ele fez questão, por onde ele passou, de falar que era Jesus de Nazaré. Amém? Então é esse paralelo que a gente faz. Duas cidades, uma pequena, conhecida pelos pães que produziam, e a ascensão dessa cidade devido ao nascimento de Jesus. E vemos também que Jesus foi criado, passou parte da sua vida em Nazaré, mesmo sendo uma cidade desprezada, mas Jesus ele fez questão de falar, né? E muitos falavam Jesus de Nazaré, e Jesus não escondia, não tinha vergonha da sua cidade, né? Então vemos aqui que a cidade foi honrada, porque nasceu ali o Mestre, o Senhor de todos os tempos, o Príncipe de todos os tempos. Também Jesus, ele passou pelo batismo, foi tentado pelo diabo, foi atraído ao deserto e tentado pelo diabo, mas Jesus, ele cumpriu toda a sua trajetória. Ele instituiu a Santa Ceia, foi traído, preso, abandonado, crucificado, predi sua morte, mas também, não a sua morte, mas a sua ressurreição. E é por isso que nós estamos nessa noite. Servimos a um Deus Todo-Poderoso, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Amém? Esta é a palavra que Jesus colocou no meu coração para transmitir aos amados irmãos, à igreja do Senhor.